Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Com muita alegria, como havia dito, voltar a esta casa, porque há 20 anos atrás é aqui que eu vinha para assistir às palestras, porque vinha de Niterói, já era espírita, e vinha de Niterói, trabalhando aqui na região dos Lagos, então eu vinha com a minha esposa aqui para assistir palestra. E eu gosto muito dessa casa, então é com muita alegria, eu fico muito contente de vir aqui. Agora eu tenho vindo só uma vez por ano, os nossos irmãos me convidam, eu venho uma vez só, mas tá bom, né? Desde que me convide pelo menos uma vez, tá? Por favor. Mas graças a Deus, porque também estamos falando em muitas casas. Agora falamos lá em Saquarema, Rio das Ostras, e, enfim, quase a região toda. Antes eu fazia poucas palestras, agora eu faço bastante, porque a dívida é alta. Então a gente tem que pagar. E hoje nós vamos falar reforma íntima, com um subtema, vivencio a moral do Cristo. A página já nos esclarece sobre isso. Falamos do Cristo, ouvimos do Cristo, do Evangelho, da Boa Nova, da alegria que Jesus nos trouxe, toda essa informação importantíssima para a nossa evolução, mas estamos praticando? Quando alguém nos pede algo de caridade, fugimos ou atendemos? Seja o que for, será que estamos fazendo? Vamos começar. Vamos começar com um provérbio chinês. Um mestre e seu aluno seguiam pelo caminho, e o mestre aproveitava então para ensinar a esse aluno todo o conhecimento que ele precisava. A certo ponto do caminho, ele percebeu que o aluno não conseguia mais compreender o que ele estava ensinando. Então ele vira para o aluno e diz: olha, vamos voltar ao templo, quero tomar chá. Então retornaram ao templo. Ele, por favor, prepare um chá. Ele foi lá, preparou o chá, veio com um bule de chá e 2 xícaras. Ele vai e coloca o chá para o mestre. Quando ele termina, encheu a xícara do mestre e ia passar para a xícara dele. Ele diz: não, coloque mais chá. Mestre, a xícara já está cheia. Coloque mais chá. Ele coloca. Derrama na bandeja. Ele para. O mestre: não pare, coloque mais chá. Ele continuou colocando. Parou. Derramou na bandeja, foi para cima da mesa. Ele parou. Não pare, coloque mais chá. Derramou, acabou o chá, entornou tudo no chão. Ele vira para o aluno e diz: o que você aprendeu com isso? Ele: mestre, nada. Eu sabia que ia entornar. Pois é. Grande ensinamento essa xícara. Olha o que ele nos diz. Assim a nossa cabeça. Quando achamos que sabemos tudo, quando temos muitas certezas, quando a nossa cabeça está totalmente cheia de verdades, então a nossa cabeça não tem espaço para mais nada. Novos ensinamentos e percepções não conseguem chegar. A nossa xícara estava cheia. E xícara cheia não cabe mais chá. Cabeça cheia de coisas, de pensamentos, de teorias, não cabe mais coisas novas. Então vamos aproveitar hoje para esvaziar um pouco a nossa xícara, ou a nossa cabeça, porque continua o mestre. As nossas certezas vêm do que vivemos no passado, mas o passado já passou. E o que acontece hoje não pode ser interpretado à luz do passado. Isso seria o mesmo que caminhar em uma noite escura para a frente e um caminho desconhecido, com uma vela acesa às nossas costas, iluminando o caminho já percorrido. Então o aluno fica prestando atenção quanto ensinamento numa xícara que derramou o chá. Então vamos esvaziar as nossas mentes. Vamos tentar aproveitar o máximo dos estudos, não só hoje, mas toda palestra. Quando chegarmos aqui, alguém trouxe alguma novidade. E se eu estou aqui, ou se nós estamos aqui, serve para nós. Qualquer coisa que for dito vai servir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Continua o mestre. E finalizou ele:
Relaxe e deixe sempre sua cabeça um pouco vazia para aprender o que o mundo lhe oferta de novidades e oportunidades. Então vamos começar esse estudo assim, esvaziando a nossa xícara, esvaziando a nossa cabeça, para aprender mais. Vamos ver algumas imagens, vamos acompanhar só as imagens. Quando aparece essa imagem, todo mundo diz, Guti, tão bonitinho, né? Mas eu fico observando. Reforma íntima. Comecemos por perguntar o que é reforma íntima. Esta pergunta valeria para outras questões. O que é o amor? O que é o perdão? O que é a caridade? Não se trata de procurar obter uma resposta através de uma conceituação. O que se busca é saber de fato como fazer a reforma íntima. É a grande meta. Como mudar interiormente? Como começar essa mudança interior? Porque precisamos. O mundo está evoluindo, o planeta está evoluindo, as pessoas, os espíritos. Toda hora chega mensagem para nós outros falando desta mudança. O planeta passa por uma fase. Estamos no meio desta fase. Lá na frente, quando olharmos, olha, eu estava lá na transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Vale uma pergunta que o nosso codificador fez à espiritualidade. Livro dos Espíritos, pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou equivaleria a dizer, é fácil mudar? É fácil ou difícil? Quem é difícil, levanta a mão. Quem acha que é difícil? Gente! Quanta gente! Por que vocês acham que é difícil? Não é difícil, não. E segundo os nossos mentores espirituais, aqueles que trabalharam conosco na codificação e trouxeram essa boa nova para nós, eles dizem que não é difícil. Somos nós que criamos o empecilho. Olha só o que eles responderam. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Diz ele, sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que é insignificante? Ou seja, quase nenhum. O que está faltando? O que falta para mudar? Exatamente, eles dizem lá, o que lhe falta é a vontade, e continua respondendo, quão pouco dentre vós fazem esforços. Será que a gente está focado nisso? Será que a gente quer mudar de fato? De fato queremos mudar? Ou tá bom assim, não mexe não, o time que está ganhando não se mexe. Eu acho que não é assim. Precisamos ter vontade, querer mudar, e mudar já. Não, segunda-feira. Muda amanhã, igual exercício. Vou começar a ginástica amanhã. Qual segunda? Agosto, de Deus. Porque segunda nunca chega. Então vamos mudar agora. Vamos lá. Como poderemos ter certeza de que estamos fazendo a reforma íntima? O Espiritismo tem algo a oferecer nesse aspecto? Vale a pena repetir o que a doutrina nos diz? Fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que é a fé para o espírita? É uma fé o quê? Raciocinada. Nós temos fé porque sabemos
como acontece. Se fizermos errado hoje, vamos colher amanhã. A lei da reencarnação, ela é inexorável. Não tem jeito. Vai acontecer. Plantou hoje, colhe amanhã. As nossas doenças, como diz a página, depende de nós melhorá-las. O que estamos fazendo hoje com o nosso trabalho de amor e de caridade? Com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, atraímos boas energias? Então essa fé é uma fé raciocinada. Por que Jesus curou tantos? E por que ele chorou depois? E Pedro pergunta: mestre, por que está chorando? De alegria por ter curado tanta gente? Ele disse não. E começa a falar sobre o que aqueles que foram curados estavam fazendo. Um estava no jogo, um estava comemorando, o outro estava fazendo não sei o quê. Nenhum deles fazendo a caridade e nem agradecendo a cura que Jesus tinha acabado de fazer nele, manipulando os fluidos e alterando as suas células e melhorando. Será que é isso? Vamos, o primeiro entendimento. Reforma íntima é renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Olha quanta coisa importante na reforma íntima. Temos que fazer isto? Temos que começar já. Então está lá, fortalecimento da fé. Fortalecer a fé é isso. Acreditar que tudo que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Que o trabalho que eu tenho hoje com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, é importante para o meu crescimento. Estou onde necessito, não onde eu quero. Onde eu quero, talvez num planeta melhor, num mundo melhor, em companhias melhores. Mas estamos aonde necessitamos estar. Cada pessoa, para estar motivada a se conhecer, admitindo erros, ao menos para si mesma, precisa exercitar a força de vontade, inerente em todo ser humano, mas muitas vezes adormecida. Foi o começo da pergunta de Kardec. A nossa vontade está adormecida, está esperando que alguém ou alguma coisa acorde essa vontade. O quê? Quanto tempo vamos esperar? Quanto tempo vamos ficar presos ao nosso passado? As coisas do passado, como diz o provérbio chinês, vamos esvaziar nossas xícaras, as nossas mentes, as nossas vontades, colocar coisa nova, renovar, sair com alegria, porque o cristianismo é alegria. O Cristo nos trouxe alegria, Francisco de Assis nos trouxe alegria, Bezerra de Menezes é alegre. Aquela foto sisuda, tanto de Kardec como do Dr. Bezerra, é só uma foto. Eles são alegres, eles trazem a energia boa, trazem os bons pensamentos, a ajuda que precisamos. Mas vamos lá. Unindo, pois, a teoria à prática, tendo por finalidade descortinar o ente cristão que há por detrás das barreiras insensíveis que o materialismo impõe como regra geral da jornada terrena, o indivíduo sentir-se-á mais leve quando praticar a reforma íntima. Como mais leve? A mudança para melhor nos deixa leve. Vamos buscar o quê? Aonde? Buscar esta reforma, buscar esse renovar, nos deixa livre de pensamentos ruins. Somos e devemos ser o que somos na casa espírita, em casa, no trânsito de Cabo Frio, seja onde for. A nossa alegria tem que estar constante, o nosso viver tem que ser constante, sem se alterar. Na casa espírita é um amor, abraço, muita paz, meu irmão. Aí em casa, Deus me livre. Por isso tem aquela história de que a família mudou para o centro. O diretor do centro, no centro era uma coisa maravilhosa, mas em casa, terrível. A família veio com tudo para o centro. O que vocês estão fazendo? Mudar para aqui. Aquilo é muito melhor do que lá em casa. Será que queremos ser assim? Sermos só espíritas com um crachá que pegamos ali na porta? Ou ser espírita 24 horas? Cristãos 24 horas. É o que devemos ser. Esse é o mudar. Para se sentir mais leve, mais à vontade, não ter medo de nada.
A reforma íntima deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhoria interior e, consequentemente, a sua felicidade exterior. Por que a gente encontra muitas vezes pessoas tão felizes? Está passando por um problema muito difícil, uma coisa muito complicada, mas ela está feliz. Por quê? Porque ela já começou a trabalhar a sua reforma íntima. Ela sabe que aquele problema difícil é para o seu crescimento. Então vai encarar de uma outra forma, de um outro modo, até mesmo para poder superar o problema com mais facilidade. Porque se encararmos o problema como uma montanha, vamos custar a retirá-lo. Mas se encararmos o problema com alegria, com força de vontade, com mudança, acreditando, tendo a fé raciocinada, tendo o exercício de tudo que aprendemos na Casa Espírita, nos livros, e tantos estudos, tantos seminários, como o seminário da Carmen, que foi mais cedo, falando do suicídio, na mudança interior, o quanto esse desequilíbrio, o suicídio, como está acontecendo hoje em dia. Por quê? Por não ter perspectiva no futuro, não acreditar na vida, no melhor da vida, porque se recebemos a vida e estamos encarnados, por algum motivo o é. Hoje eu estava lendo uma resposta do meu filho, que tem 13 anos, de uma prova de religião, ele estuda num colégio católico. Eu faço culto do Evangelho no lar e dou a eles a instrução espírita, porque para ele ter o conhecimento espírita, já que eu e a minha esposa somos espíritas. Então, a professora pergunta a ele o que é felicidade. E ele responde, e eu fiquei muito contente com a resposta: felicidade é vivermos para o espírito, esquecer um pouco do materialismo, do dinheiro e valorizar os amigos. Olha, eu fiquei arrepiado. É lindo. Ele está aprendendo. Aos pouquinhos ele vai aprendendo, porque a cada culto do Evangelho no lar é uma história. Tem um livro, Conte Mais, lá do Rio Grande do Sul, que é muito interessante. Então eu uso aquele livro, são historinhas que contam a mudança das pessoas, conta sempre um caso para incentivar. Então, se ele consegue dar aquela resposta agora aos 13 anos, daqui para frente vai ser ótimo. Eu fiquei muito feliz. Claro que ele não contou para mim, né? Eu tive que ver na mochila. A mãe que achou. Achei. Tirou 6 na prova. Quanto valia a prova? 6. Aí vamos analisar a prova. Prova de religião. A professora achou, botou lá. Ótimo. Muito legal. Isso é bom. Isso já é a mudança. Temos que começar desde cedo. Levamos muito tempo presos a coisas do passado. E como a gente viu no provérbio chinês, a luz, que é a doutrina espírita, não pode clarear os nossos caminhos do passado. É daqui para frente. Daqui para frente. Vamos lá. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua, mormente para o encarnado, que não tem relativo desenvolvimento, nem tampouco em contínuo exercício. Reforma íntima sem amor no coração é, no entanto, uma falácia. Uma mentira. Se não tivermos amor, não temos nada, já dizia Paulo. Não Paulo, Paulo de Tarso. Se não tivermos amor, o que temos? Se não tratarmos os nossos próximos, bem próximos, com amor, porque é o mais difícil. Os próximos mais distantes a gente até consegue lidar, porque a gente não convive com ele todo dia. E aquele que convivemos todo dia na nossa casa, na nossa família, nos nossos encontros, o que devemos levar? Amor, que é a força do universo. O universo inteiro tem o amor como fonte de energia, como aquilo que precisamos ter, mas um amor maior. Como disse Jesus, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Que amor ele estava falando? O amor comum? Não, o amor dele, o amor do Cristo. Como eu vos amei. É um amor muito mais abrangente, muito maior. E reforma íntima sem amor, mudança interior sem amor, é uma mentira. Mas vamos lá. O processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão
e amor nas relações humanas. Novamente o amor. Mas olha só quanta coisa fácil de fazer. Compreensão, perdão, paciência. Fulano, você perdeu a paciência. Nunca teve. Ninguém perde o que não tem. Não é verdade? Fulano tem uma falta de paciência, né? E eu tenho paciência. Será que quando eu saio daqui e pego alguém ali, atravessando a rua, da frente ali, fechando, eu vou fazer o quê? Vou dizer, vai com Deus. Está com pressa? Acorda cedo, que nem diz o professor Drummond. Lá o povo de Minas diz assim, está com pressa? Acorda cedo. Está nervoso, que nem o pessoal de Arraial diz, vai pescar. Não é verdade? Mas será que já temos essa paciência? Será que estamos exercitando isso? Porque a gente tem que exercitar no nosso dia a dia. Não adianta exercitar na casa espírita ou nos eventos sociais espíritas. Porque na casa espírita é muito mais fácil. Aí, uma jovem que estuda com a gente, no ERJ, falou assim, por que na casa espírita é mais fácil? Me perguntou. E porque na casa espírita tem uma proteção espiritual, o ambiente é higienizado, a espiritualidade trabalha como está trabalhando agora em todos nós aqui, ó, dando um passe, vendo as nossas dificuldades, levando o nosso pensamento, aquilo que precisamos, alguém que está em casa, alguma coisa que o palestrante está falando que serve para alguém que ficou lá, mentira, isso é para a gente. Quem ficou lá não está aqui, isso é para a gente. Vou levar para ele, aí é diferente. Não serve para ele, vou levar, vou contar a palestra, vou contar o que aprendi. E aqui é mais fácil, o ambiente é melhor. E lá fora, que a gente não tem proteção nenhuma. Temos o nosso anjo guardião, o nosso protetor, o nosso... Olha quanta gente tem. Nosso anjo protetor, aquele espírito responsável pela nossa encarnação, o espírito responsável pela nossa família, o espírito responsável pelo nosso bairro, pelo nosso país. Olha quanta gente. Nunca estamos sozinhos. Como Paulo dizia, não Paulo, mas o Paulo dizia, Paulo, eu vou falar Paulo, tá? Dizia, estamos sempre com uma multidão de testemunhas. É exatamente assim. Então, paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão, amor nas relações humanas. Reforma íntima. Vamos lá. Começar a reforma interior pelos problemas mais simples é uma das fórmulas mais indicadas, diz Caibar Schutter. Mais simples. Se tentarmos resolver um problema muito grande, vamos levar muito tempo resolvendo ele e não vamos resolver os pequenininhos, que estão ao nosso lado, nos incomodando. É que nem uma prova. Se estamos num planeta de provas e expiações, a prova é, quando pegamos uma prova no colégio, o que a gente vai resolver primeiro? Isso é uma dica. As coisas que sabemos, mais fácil. Porque as mais difíceis vai tomar o nosso tempo, se ficarmos presos elas, não vamos conseguir nem fazer o que a gente sabe. Aí quando a gente pegar alguma coisa que sabe, até esqueceu. Tão nervoso que ficou para resolver o problema maior. Então diz Caibar Schutter, começar a reforma interior pelos problemas mais simples é uma das fórmulas indicadas. Depois, com naturalidade, os desvios mais complexos vão sendo enfrentados e vencidos. Tudo a seu tempo e a sua hora, sem precipitação, mas com determinação. É exatamente isso que nos falta, determinação. Que determinação é essa? Foco, vontade. Quando queremos entrar no emprego e precisamos fazer uma prova para aquele emprego, não nos dedicamos àquilo, vou para a entrevista bem arrumado, pensamento positivo. Por que não fazemos isso com a nossa mudança interior, com o nosso crescimento espiritual? Se queremos para o nosso crescimento material, temos que querer para o nosso crescimento espiritual. A vida material pode até deixar de existir, não vai fazer qualquer diferença. A vida espiritual é eterna. Seguimos para lá. Nascemos, percorremos um caminho e seguimos para lá. Para onde? Muitos de nós não sabemos. Se vamos ficar num posto de atendimento, no umbral não, gente. O espírita fala, eu vou para o umbral. Vou fazer o que no umbral? Não tem necessidade mais. Estamos com a maior informação do plano espiritual nas nossas mãos. Para que vamos ficar no umbral? Vamos trabalhar,
vamos mudar, vamos fazer caridade. Esquece o umbral. O umbral é para quem sofre muito, quem ainda não conseguiu atingir o nível que nós conseguimos, espiritual. Porque às vezes é muito difícil você falar de doutrina, falar de amor de Jesus, falar de fé raciocinada, falar da parte científica do Espiritismo uma pessoa que é de outra doutrina. É muito difícil, porque eles dizem isso aí é ficção científica. Muitos até falaram disso de Nosso Lar quando foi lançado em 1944, 43. Achavam que o Chico tinha se perdido. Nosso Lar é uma ficção científica, quando nós sabemos que não é. Mas vamos lá. Para alcançar a reforma íntima, deve o ser humano cultivar a vontade firme e consciente de que ela é o melhor instrumento que possui para ser mais feliz, investir tanto na caminhada material quanto na espiritual, paralelas que são exatamente o que estávamos falando. O material e o espiritual seguem paralelos, mas vão se encontrar. Vamos valorizar o nosso trabalho, as nossas coisas, a nossa família, porque temos responsabilidades. Chegamos num planeta com essa responsabilidade, mas, aliado a isso, vem o crescimento espiritual. Vem a vontade de mudar, de sermos melhores. E esse melhor todo dia, como nós vimos lá atrás, permanente, devagar e sempre, sem parar. Não temos que estacionar, temos que seguir em frente. Reforma íntima e o espiritismo. O que a doutrina nos fala? Tende como templo o universo, como altar a consciência, como a lei, a caridade. Por imagem, Deus. Por religião, o amor. Quem disse isso? Vocês sabem quem é aquele ali? Leon Denis. O nosso plano B de Jesus. Ele diz, tende como templo o universo. O nosso templo maior é o universo. E muitas moradas. Como altar a consciência. Vou oferecer tudo que eu tenho à minha consciência, porque é ela que vai me analisar, a minha consciência. Como lei, claro, fora da caridade, não há salvação. O que é salvação? Crescimento espiritual. Por imagem Deus, mesmo que não sabemos qual é a imagem que ele tem a imagem do amor. Por quê? Religião é amor. Ligação com Deus é amor. Ele resumiu todo um caminho de mudança. Mas continua, o nosso Herculano Pires diz, o Espiritismo tem por objetivo mostrar a realidade do mundo para facilitar a inserção do homem neste mundo e auxiliar a sua evolução. Neste mundo, espírita, às vezes, nós temos mania de dizer assim, eu estou me preparando para o mundo espiritual. Que mundo espiritual? Você já morreu? Vai morrer amanhã? Para o mundo. Estamos nos preparando para este mundo, para o agora, por exatamente conviver com as pessoas de agora. Já, se desencarnarmos amanhã, tudo bem, estamos fazendo a nossa parte. Porque o plano de inserção do homem neste mundo, que nos foi oferecido. Esta oportunidade. Ficar pensando na espiritualidade só não adianta. Vamos pensar nas nossas mudanças para o mundo, para agora, para convivermos uns com os outros. Consecutivamente estamos trabalhando para a espiritualidade, para o mundo espiritual, que é o eterno. É automático. Não temos que imaginar uma coisa. Não. Vamos trabalhar agora. Vamos vivenciar agora. Vamos exercer agora. Abraçar, pois, essa proposta de modificação no comportamento deve ser a meta do espírita. Veja bem, a meta. E como afirma o codificador no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Espírita é santo? Nunca foi. Nem aqueles que são benfeitores passaram por uma evolução, seguiram um caminho. Nós
Temos que nos basearmos exatamente nisso, reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Nos esforçamos para mudar a nossa situação moral, as nossas más inclinações. O trazemos de muitas reencarnações. Temos acesso ao conhecimento, então vamos usar. Essa é a chave. É a oportunidade. Caibar Schutter lá na frente vai falar sobre isso. Nós temos uma informação crucial para o nosso crescimento. A codificação. O Pentateuco. Tão bem preparado por Kardec. Com muito esforço. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica, diz Emmanuel. Sabe quando que ele disse isso? Em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1954. O que quer dizer isso? Não entendi nada. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que é isso? Vivemos e atraímos espíritos de acordo com o nosso pensamento, as nossas vibrações. Se estamos melhores, se mudamos, se exercitamos o amor, vamos atrair espíritos da mesma quilate. Os opostos se atraem só na eletricidade. Na nossa vida espiritual, os afins se atraem. Então, cada criatura com o seu sentimento, cada criatura com o seu pensamento, cada criatura com as suas companhias, disse Jesus. E é o pensamento. Então, a proposta de mudança e de reforma íntima é para quê? Para a nossa felicidade, para as nossas companhias, material e espiritual. Eu tenho uma grande amiga que ela me perguntou uma vez: por que eu só tenho dedo ruim para namorado? Eu falei assim: é os seus pensamentos, é os lugares que você está frequentando. Os afins se atraem, os opostos não. Ah, não é possível. Não acredito que eu estou pensando tanta coisa ruim assim. Eu digo: meu Deus, você trouxe um companheiro tão difícil assim? Só tem difícil. Então vou te dar um livro. Dei um livro a ela, da Sueli Caldas Schubert, que fala de pensamento, de energia mental, de como você entender muitas vezes o que acontece. Dei ela para ela, leu. E aí, o que você achou? Não entendi nada. Falei: vamos fazer o seguinte, vamos começar a pensar. Pense positivo. Comece a mudar os seus ambientes, frequentar outros lugares, buscar uma religião, já que você gosta tanto da doutrina espírita. Vá à casa espírita, assista uma palestra, pelo menos por semana. Se não quer estudar ainda, não tem tempo para estudar, a gente nunca tem tempo para estudar, né? A gente tem tempo para tudo, para ver novela, para ficar à toa, para passear na praia, que aqui tem uma praia maravilhosa. Mas para estudar... para estudar ninguém quer estudar. A gente falta foco. Paulo não tem tempo para nada. Eu também não tenho muito tempo não, mas a gente se esforça. Estudar é necessário, aprender é necessário. Aí eu falei para ela: olha, comece assim. Quem sabe você vai encontrar alguém como você acha que precisa. Se você já está pensando isso, é sinal de que as companhias que você tem não estão te agradando. Ah, vou pensar. Ainda não foi na Casa Espírita, ainda não foi na Amor de Caridade. Não sei se veio no Trabalhadores de Jesus, porque aqui é muito fácil as pessoas virem aqui, porque é domingo de tarde, então vem muita gente. E as palestras são ótimas. Não sei se ela está vindo. Ela não está aí hoje, não. Está não, tá? Ana Cláudia? Não está aí não. 3 dificuldades na prática da reforma íntima. Um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência ou a dormência da autocrítica. As pessoas, de um modo geral, julgam-se isentas de avaliação ou se concedem o benefício da dúvida, o que dificulta ou impede o reconhecimento de seus erros e dos desvios de toda a ordem. Autocrítica. O que eu estou fazendo de errado? Como devo melhorar? Como vou buscar um conhecimento? Como vou ser melhor? Uma autocrítica, fazermos isso. Como ensina na codificação, vamos parar à noite. Quem não pode parar à noite que sente sono logo? Faz de manhã. O que eu fiz ontem?
de bom, de ruim. Posso melhorar? Posso ajudar alguém? Posso ajudar aquela pessoa que está me pedindo ajuda? A gente tem uma coisa que diz assim, será que ela merece? Não importa, vamos fazer. Se ela merece ou não, é a consciência dela. A caridade não chega. Muitas vezes a gente não procura a caridade, mas ela chega. Vem alguém que a gente tem uma dificuldade muito grande, fala assim, fulano, você pode me ajudar? Aí você faz aquela cara assim, como? Me ajuda? Não é como, é claro, próximo. O que você precisa? Aí você já está exercitando a caridade. Porque aquela pessoa é difícil. E ela veio até você, plano superior agindo para mudar a sua reforma. Trazer as relações e o amor incondicional. Porque é muito fácil alguém que você ama dizer assim, vir perguntar você pode ver? Claro que eu te ajudo. É mais fácil, mas aquele que é difícil. E essa autocrítica é importantíssima. Temos que nos avaliar todos os dias. Não que todos os seres humanos considerem-se perfeitos, expressam aos outros o que não são, por certo, intimamente, porém, acham que são menos errados que o seu vizinho. Portanto, mais perfeitos que o próximo. Aí está a chave inicial do insucesso da reforma íntima. O vizinho está sempre errado. E o vizinho não precisa ser o vizinho do lado, não. Da nossa casa, não. O vizinho pode ser o nosso próximo, um bem próximo. Nosso companheiro. Achamos sempre que está errado. Mas será que ele está errado? Quem está errado? Sou eu? Autocrítica. Autoavaliação. Acharmos que os outros estão sempre errados já impede o nosso crescimento. Já diz, como diz o nosso Caibar Choto, aí está a chave inicial do insucesso da reforma íntima. Ele está na fase dele, eu estou na minha. Vou ajudá-lo se necessário. Ou muitas vezes ele vai nos ajudar. Está um pouco acima de nós. Vamos lá. Após ter assimilado o processo de autocrítica, o segundo passo será agir com sinceridade. De nada adianta enganar-se na reforma íntima, porque se assim o fizer, ela não será autêntica. Se julgar o bonzinho, tudo amor, tudo bonzinho, e no fundo não ser, não vai adiantar de nada. Parecer uma coisa e agir de outra forma, falar uma coisa e não exercitar o que fala, é exatamente isso. E é o segundo passo. Sinceridade. Eu sou assim, vou mudar. Não quero ser a Gabriela, não. Eu sou assim, vou morrer assim, vou crescer assim. Nada disso, não. Temos que mudar sempre. Não tem a história de Gabriela? Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e assim, acabou. Não. Síndrome de Gabriela, não. Nós temos que crescer. O segundo passo será agir com sinceridade. Eu sou uma pessoa muito difícil, mas eu vou mudar, eu vou ser melhor. Eu não quero ser difícil, eu quero ser fácil. Fácil para agradar a todos e a mim mesmo. Para estar em harmonia com todos. Porque às vezes é tão difícil. Tem o difícil, mas o difícil é a caridade. Quando você vê o difícil como caridade, você vai, poxa, é isso mesmo. Complicado, Paulo, pra caramba. Mas ele é minha caridade, ele é o meu crescimento. É assim que a gente tem que ver. É assim que a gente faz a nossa reforma. Uma terceira dificuldade a ser enfrentada é a bagagem secular de erros e mazelas que o espírito traz consigo ao longo do processo evolutivo. São fatores determinantes para sua maior ou menor resistência ao processo de reforma íntima. O que éramos no passado? Bonzinhos? Cheios de amigos? Com certeza que não. Senão não estaríamos no planeta de provas e expiações. Essa bagagem que traz, não sabemos. Não sabemos por que aquele ser está ao nosso lado. Não sabemos por que estamos na doutrina espírita. Temos que procurar entender, se autoavaliar, melhorar. Porque essa bagagem do passado que está nos prendendo a este planeta. Vamos ser convidados como o nosso benfeitor para um outro planeta. Quando que vai acontecer isso? Quando melhorarmos. Como vermos nos outros, aqueles mais necessitados, a nossa chance e a nossa passagem para um mundo melhor.
para um lugar melhor. Se queremos tanto um mundo melhor, vamos começar por quem? Pelos outros? Por nós. Vamos contagiar a todos. Vamos envolver os nossos pensamentos e vamos atrair coisas boas. Segundo o entendimento, reforma íntima é o esforço no domínio das más inclinações, na essência, inicialmente, uma mudança na maneira de ver as coisas, uma mudança de paradigmas. Paradigmas são lentes pelas quais enxergamos o mundo, os seres, as pessoas, os acontecimentos. Nós, espíritas, temos essa vantagem. Quando acontece alguma coisa muito séria, o nosso paradigma é diferente. Uma tragédia que aconteceu lá no sul, na Boate Kiss. Muitos viram como aquilo um absurdo, como pode acontecer. Nós espíritas temos uma visão diferente. Precisavam estar ali aqueles espíritos. Vamos orar por eles. Por aqueles que cometeram o ato errado e por aqueles que desencarnaram. Vamos envolver a todos em vibrações positivas, porque era necessário eles passarem por aquilo. Porque aqueles que não eram necessários chegaram na porta e foram embora. Nem chegaram a entrar, nem participaram de nada. Muitos nem foram lá, porque aconteceu alguma coisa e eles não conseguiam nem ir na boate. Então, esse é o paradigma. Esses são lentes diferentes. Então, aquele ser difícil ao nosso lado, o nosso companheiro, a nossa companheira, da nossa relação, nós temos que ter uma visão diferente daquele companheiro. Porque o nosso paradigma é diferente. As nossas comparações são diferentes. O conhecimento espiritual nos facilita, a doutrina nos facilita isso. Fé raciocinada. É tudo. Segmento nesse crescimento. Aí a pergunta, lá do começo. Falamos de reforma íntima, falamos de mudança, falamos de interligação dos espíritos, de pensamentos, de atrair, falamos tantas coisas. E vem a pergunta, depois disso, eu vivencio a moral do Cristo? Como fala a nossa página inicial? Você lembra dessa imagem, não lembra? Lá no começo. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Será que estamos fazendo isso? Vivenciando essa moral do Cristo? Essa imagem desse senhor aqui, tem um companheiro nosso que é de São Pedro da Aldeia, que parece muito com ele. Então, no dia que eu fiz a palestra lá em São Pedro da Aldeia, nosso lar, ele falou assim, todo mundo riu na plateia. Eu digo, o que foi? Eu pensei que a imagem estava torta. Ele disse, não parece? Eu falei, parece mesmo. Ele, você não sou eu, não é. Eu falei, ele falou assim, eu dei o chinelo à moça só para atravessar a rua, do outro lado fui e peguei. Eu falei, não, mas não era ele. Ele é muito parecido com a foto. Mas é para mostrar, será que estamos dando de fato às pessoas ou estamos dando e tirando depois, de alguma forma? Estamos tratando as pessoas da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Moral do Cristo. E eu coloquei poucas. Eu botei tudo, só algumas para a gente começar a analisar. Lembra dessa foto? Dos garotinhos ali conversando, debaixo do guarda-chuva, né? Bonitinho. Reconcilie-se com seu adversário enquanto estiver com ele a caminho. É uma moral do Cristo. Quem é o meu adversário? Não sabemos. E quando soubermos, vamos nos reconciliar com ele. Pode ser o nosso companheiro, nosso esposo, a nossa esposa. Estamos vivendo, vou reconciliar com ele, porque quando chegar lá no plano espiritual, tem lá a fichinha. Você viveu com fulano? Passou, tudo bem. Parabéns, não vai precisar voltar com ele não. Graças a Deus, consegui. Reconciliei com ele. Mas ele vai querer voltar com você. Não, eu quero ficar com você. Gostei. Então tá bom. Já está reconciliado, tudo bem. Já está resolvido. Essa é a grande vantagem. Resolver. Vivermos felizes. Porque não sabemos quem é o nosso adversário. Não lembramos das nossas reencarnações passadas com tanta coisa que já fizemos. Essa imagem. Parece lá do médico das crianças, né? Que vão... Pat Adams.
O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. Está servindo pelo prazer de servir e ajudar, como o filme Patch Adams. O exercício da caridade, do amor, da alegria àqueles que estão menos felizes pela doença. Será que estamos vivenciando, estamos levando isso, servindo pelo prazer de servir? Lá em casa tinha um quadro pequenininho que ficava na parede da sala. Quem vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. A frase antiga ficava lá. Aí quando a mamãe pedia para fazer alguma coisa, não, mãe, agora não. Aí papai falava, vem cá. Lê ali. Você está lendo ali? Sim, senhor. Muito bem. Vamos lá fazer. Quem não veio para servir, não serve para viver. É exatamente isso. Moral do Cristo. Cristo veio servir a nós. Ele está muito longe. Não compreendemos o Espírito de Jesus ainda. São bilhões de anos que nos separam de evolução. E ele veio, comprometido. Eu vou. E mostrou o caminho que devemos seguir. Esta foto, essa é fácil, né? Aquele dentre vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Quem será? Que não tem pecado algum. A gente sempre aponta, né? Fulano está errado. Mal saber que você apontou para cá, vem 3 aqui, para cá. Ó. Quem está errado somos nós. Temos que avaliar isso. Vivenciar o Cristo é entender o erro do outro. Jesus fez isso com a mulher. Foi pega em... Foi pega em quê a mulher? Em adultério. Ela veio, todos foram embora, começando pelos mais velhos, e ficou só ele e ela. E ele disse, todos foram embora. Pois é, o Senhor me condena? Não. Vá e não peques mais. Ou seja, temos que seguir em frente, mas não errar de novo. Essa imagem. Você está pecando contra o seu corpo fumando assim. Muito interessante ele, né? Não falando mal de quem está um pouco acima do peso. Mas, por que vê o cisco no olho de vosso irmão, você que não vê uma trave no seu olho? Não é assim? A gente está cheio de mau pensamento, cheio de atitudes horríveis, e diz assim, fulano, você está fumando? Fumando faz mal a você. E o seu pensamento? E as coisas erradas que você pensa e diz às pessoas? Também não está fazendo mal? Não precisa nem ser fora do peso como esse companheiro, não. Ele está ali com um livro na mão, ali, ó, parece uma Bíblia, né? Não também fazendo qualquer alusão aos nossos companheiros evangélicos, não. Porque existem pessoas que veem só o erro dos outros, não vê o nosso, o deles próprios. Isso acontece muito. Vivenciar a moral do Cristo é porque vê o cisco no olho do outro. Comece a mudar, sem cobrar de ninguém. Vamos cobrar de nós mesmos. Essa aqui é interessante, né? Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Muitas vezes somos lobos, mas em pele de cordeiro. Usamos máscaras. Na casa espírita eu uso uma, em casa eu uso outra, no trabalho eu uso outra, e vou usando máscaras. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Então, uma hora, a casa precisa cair para a gente acordar? Claro que não. Temos que ser cordeiros sempre, ou lobo sempre. Quero ser lobo para sempre, tá bom. Você volta num planeta pior que esse, tá? Tá bom. É o quê? Não, você volta num planeta pior que esse. Porque para esse nós não voltamos mais. Se não mudarmos agora, se não procurarmos evoluirmos, para este planeta tão lindo, não voltamos agora. Este vai evoluir. Vamos ser convidados para um pior. Aqui, butitinho, né? Disse Jesus, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro como de uma criança, porque eles verão a Deus. Ver a Deus é evoluir.
é crescer em espírito, é ter a reforma íntima. Coração puro de quê? Só pensar coisas negativas não. Coração puro para enxergar coisas boas nas pessoas. Um ser melhor. Finalizando, já está acabando, Paulo. Finalizando para começar. Finalizando o quê? A palestra. Para começar o quê? A reforma íntima. A mudança. É tanto conhecimento, é tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Aprendi a beça, que bom. Começa a praticar. Já que aprendeu. Não é fácil, que nós vimos. É um trabalho. Mas um trabalho que tem que ser iniciado já. Porque olha o que Caibar Schutel nos diz. O mais importante de tudo, não importa quando, não importa quem, não importa como, não importa onde, mas o certo é que todos, sem exceção, farão reforma íntima, pois ela é a chave para atingir os planos superiores. Por que não iniciar agora, já que levamos tanto tempo para chegar até aqui? Por que não pegamos esse conhecimento da doutrina espírita, essa alegria de viver no conhecimento de Jesus, do cristianismo redivivo, da presença dos espíritos, do convívio social, do entender a vida e ver a vida de outra forma, do paradigma que temos, das companhias boas que adquirimos ao longo da nossa jornada como espírita? Por que não pegamos isso tudo e começamos a mudar? Fazer parte de um planeta realmente de regeneração. Um planeta cheio de alegria, de luz, de paz, de crescimento. Porque não usamos este conhecimento para nós, para atingir aos outros. Aproveitar a oportunidade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer logo depois. Então, Caibar Schutel, nosso mentor da divulgação espírita, diz: comece agora. Seja você parte dessa alegria de Jesus. Seja você mais um da minha seara de luz. Não dê trabalho. Faça o trabalho. Utilize deste conhecimento e o pratique. Bom, esse foi a nossa bibliografia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Reforma Íntima. E essa Reforma Íntima da Abel é muito, Wilson Garcia, muito interessante esse livro. E nos domínios da mediunidade, que foi a mensagem do nosso Emmanuel. Vou fazer já mostrou aqui, muitas vezes, mas eu vou falar, que a gente falou de reforma íntima, falou de mudança, e as coisas acontecem e a gente tem que aproveitar. Então vou divulgar aqui uns eventos que tem lá na nossa casa, que vai acontecer bem próximo, já no fim de semana que vem. Nós temos lá o Encontro de Família, que vai falar desse ano um tema muito interessante. Família moderna, prioridades e desafios. Como a nossa família mudou. Tem tanta coisa, tem um que vem, que agrega, que tem família de casais heterossexuais, casais homossexuais. Tem tanta mudança. Como compreender isso? Vamos estudar. Vamos ficar lá o dia inteiro, de 9 às 17 horas, mas passa tão rápido. E estar na casa espírita é tão bom porque adquirimos energia nova. Então esse encontro é muito interessante. Quem já foi, vai sempre, porque é muito interessante. E discutir isso em oficinas, em exercícios, vai ser muito legal. Claro que esse ano a gente tem inscrição limitada. Nós já estamos com 160 inscrições, a gente só vai até 190. De fato, só faltam 30 pelos inscritos. Claro que alguns que fazem inscrição depois não vão, mas a gente se prepara, porque já tem 160 inscrições conosco. E é interessante, porque aí lá a gente almoça lá mesmo, o valor é simbólico de R$5, com direito ao refrigerante, só a sobremesa que é separado. Mas é um convívio muito interessante. Então todos vocês são convidados. Logo na semana seguinte tem o nosso Alexandre, do Espírito Santo, que vai lá fazer uma palestra especial, que é às 10 horas da manhã, no domingo seguinte, o Homem Integral. O Alexandre é muito bom, ele tem uma fala muito clara, muito tranquila, e a gente consegue absorver bem os conhecimentos que ele
traz para nós. Vamos ouvir agora, como eu sempre faço, eu gosto de terminar minhas palestras, os meus estudos, com uma música. E essa música é uma música diferente, é uma oração de um frei que a Elizabeth, que cancioneira espírita, ela toca música espírita, ficou muito bonita, ela colocou no violão e ficou muito interessante. Vamos ouvir e vamos nos encher com alegria, porque é baseado na oração de São Francisco. E é muito interessante para a gente terminar essa palestra com uma energia boa, com os pensamentos novos, com as nossas xícaras agora quase cheias, não devem estar cheias, com os nossos pensamentos elevados. Chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, e tua paz. Lindo, né? Muito legal. Muita paz, que Jesus possa nos envolver sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.